Próximo processo com pedido de preferência são os embargos de declaração no agravo regimental, no recurso em habeas corpus 188.838 de Pernambuco. O relator é Sua Excelência, o ministro Ribeiro Dantas, que tem a palavra. Senhora Presidente, egrégia turma, leio a emenda. Os embargos de declaração como recurso de correção destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a sua revisão no caso de mero inconformismo da parte. Hipótese em que as investigações em nada afrontam o entendimento firmado pelo Supremo com repercussão geral no tema 990, mas, ao contrário, estão em consonância com a tese firmada pela Suprema Corte. No julgamento do recurso em habeas corpus número 187.335, Paraná, este relator havia ficado vencido para prevalecer o entendimento de que o parâmetro fixado pelo Supremo no tema 990 não autorizaria a requisição de rifles pela polícia antes de ser formalmente instaurado procedimento investigativo, entendendo-se que não se enquadraria nessa concepção a notícia de fato formalizada. O acórdão proferido no RHC 187.335 Paraná foi cassado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da reclamação 70.191 Paraná, ocasião em que foi esclarecido que, aspas, o que não pode ser admitido é o requerimento sem qualquer procedimento, sem objetivo certo e sem nenhum elemento indiciário, fecha aspas. Na hipótese presente, as apurações preliminares caminharam dentro da legalidade e mesmo da formalidade, já que todos os documentos e apurações foram conjugados na verificação preliminar de informação no IPL, cujo número eu consignei nessa emenda. Não é possível, portanto, dar efeitos infringentes aos aclaratórios diante da ausência de vício ou teratologia no julgado. Por isso, eu estou rejeitando os embargos de declaração. Próximo a votar sou eu, que, pedindo a máxima vênia ao meu presidente da sessão, vou divergir e explico. Em que pese o voto de Sua Excelência o ministro relator, eu acolho os presentes embargos de declaração com efeitos infringentes para sanar a contradição apontada pelo embargante entre o presente acórdão que julgou o agravo regimental e o entendimento firmado por maioria na quinta turma no julgamento do agravo regimental do RHC 187.335 e, como consequência, declarar ilícitos o RIF e as provas dele derivadas nos termos do artigo 157 caput e parágrafo 1º do CPP. Analisando melhor o julgamento daquele dia, eu verifico que não houve uma evolução da jurisprudência da turma, até porque a turma estava composta pelos mesmos 5 membros, e, de fato, eu considero que o meu voto foi equivocado. No julgamento do agravo regimental 187.335, eu proferi voto no sentido de que o Ministério Público não pode realizar a requisição de informações ao COAF quando há somente notícia de fato para justificar esse pedido, pois tal expediente não se encaixa no conceito de procedimento formalmente instaurado, exigido pelo tema 990 do STF. E no presente caso, ao invés de notícia de fato, o que havia era uma mera verificação prévia de informação no âmbito da polícia. E entendo também que este expediente não se encaixa no conceito de procedimento formalmente instaurado, exigido pelo tema 990 na Suprema Corte. Como consequência, não considerar ilícito o RIF e as provas dele derivadas, neste caso, seria um entendimento evidentemente contraditório com o meu próprio voto e com o firmado pela turma no agravo regimental no RHC 187.335, principalmente pelo fato de que foram julgados conjuntamente. Eles foram chamados pelo nosso presidente conjuntamente e foram julgados ao mesmo tempo. Então, dessa maneira, eu estou acolhendo os presentes embargos de declaração. Como vota Sua Excelência o ministro Reinaldo Soares da Fonseca? Senhora Presidente, a senhora, de forma didática e brilhante, sustentou, esclareceu a posição que prevaleceu no segundo julgamento daquela oportunidade, uma referente à VPI, verificação de procedimento, né? VPI, e o outro na polícia, e o outro notícia de fato no Ministério Público Federal. E
E em ambos os processos não tiveram julgamento na mesma sentada, porque pedi vista do segundo julgamento em relação ao Ministério Público Federal, em função de ato normativo do próprio MPF, que não reconhece a possibilidade do Procurador da República requisitar quando se trata de notícia do fato. Esse obstáculo consta expressamente do documento normativo do Ministério Público Federal. Resolução, provimento, eu estou aqui sem o número. E, em função disso, pedi vista. Em relação ao da polícia, diante dos esclarecimentos do senhor relator de que equivaleria à investigação formal, eu cheguei a acompanhar, como Vossa Excelência também acompanhou. Depois, quando trouxe o voto vista da notícia de fato, reconheci o erro que cometi. Porque se na notícia do fato, que ensejaria em tese o PIC, não é possível a requisição direta do Ministério Público, para o VPI, que enseja inquérito policial na polícia, com muito maior razão, não será possível para a autoridade policial. Reconheço que essa matéria está no tema 990, mas com interpretações diferenciadas da primeira e da segunda turmas. Efetivamente, o acordo que lavrei na notícia de fato foi cassado por decisão monocrática do eminente ministro Alexandre de Moraes, que sustenta que basta qualquer ato formal para a regularidade da requisição. Mas, posterior a essa decisão, saiu o acordo do ministro Edson Fachin, da segunda turma, em posição diametralmente oposta e pior, esclarecendo que o Ministério Público não pode requisitar diretamente para o COAF ou para a Receita Federal. Portanto, diante desse quadro narrado, senhora presidente, eu vou pedir a mais respeitosa venha ao eminente relator para reconsiderar o voto que proferi no momento do julgamento anterior, cujo advogado foi o doutor José Eduardo Cardoso, salvo engano, e dizer que, efetivamente, as mesmas razões que impossibilitam o Ministério Público de requisitar, não vou chegar nem à tese do ministro Fachin da impossibilidade total, mas as mesmas razões que impossibilitam o Ministério Público de, em notícia de fato, fazer a requisição direta, essas mesmas razões são agravadas em relação à polícia, já que o Ministério Público é o órgão de controle externo da atividade policial. Razão pela qual eu vou pedir a mais respeitosa venha ao eminente relator e acompanhar a divergência inaugurada por Vossa Excelência, senhora ministra presidente, e conferir efeito infringente aos embargos de declaração, reconhecendo a ilicitude da prova, conforme o voto de Vossa Excelência nesse sentido, e esclarecendo e registrando que, de maneira alguma, significa qualquer resistência à posição já fixada pelo ministro Alexandre de Moraes, mas esclarecendo que, nesse sentido, há entendimentos diversos dentro do Supremo Tribunal Federal e a posição da segunda turma tem sido seguida pela quinta turma e pela sexta turma também, né? Pela sexta turma também, na perspectiva de que, se é possível o MP requisitar diretamente, que requisite no PIC, que requisite a polícia no inquérito e não num processo avulso antecedente, seja VPI, seja notícia de fato. Faço esse registro para dizer do meu cuidado, da minha preocupação em respeitar rigorosamente as posições consolidadas no Supremo Tribunal Federal. Mas, diante dessas considerações pretorianas, eu me permito ainda a
a manter a interpretação da quinta turma a respeito da notícia de fato, que, aliás, repita-se, não permite requisição ministerial nos termos da resolução, provimento, eu realmente estou sem um número aqui, do Conselho Nacional do Ministério Público. Está registrado lá na exceção final do parágrafo. Portanto, não sou eu que estou dizendo, é o próprio Ministério Público que se autolimita, indicando que somente no PIC é possível essa requisição direta na dicção do MP. O ministro Fachin, em precedente mais recente, entende que a autoridade pode compartilhar com o MP, mas o MP não pode requisitar da autoridade. É como voto, senhora presidente. Agradeço a sua excelência. Pois não. Eu estou com uma dúvida e eu juro que não é porque fiquei vencido, não. A gente hoje, como está com apenas 3, nós estamos com quórum mínimo. A gente pode julgar, porque isso aqui é a Aresp, né? É embargo de declaração, mas é em Aresp. Pode proclamar sim ou teria que aguardar, né? Aguardar. Marcelo? Pode. Diz o doutor Marcelo Cruvinel, que é nosso secretário, que, sendo embargo de declaração em agravo regimental, o resultado poderia ser proclamado. O quórum seria mínimo de 3 para o início do julgamento e de 2 para a proclamação do resultado. Então, estou tranquilo. O resultado já vai ser proclamado, doutor. Após o julgamento, não é cabível. É HC. É agravo regimental, RHC. Não recurso habeas corpus. Como foi proclamado no início. Então, é verdade, está certo. Eu proclamo, então, o resultado. Eu vou juntar votos, senhora presidente. Também. Também. Então, a turma, por maioria... Okay. Eu me confundi, é RHC, não tenho dúvida nenhuma. Eu achei que era Aresp. Proclamo o resultado. A turma, por maioria, acolheu os embargos de declaração com efeitos infringentes para sanar a contradição apontada pelo embargante, como consequência, declarar ilícitos o RIF e as provas dele derivadas. Lavrará o acórdão a ministra Daniela Teixeira, que foi acompanhada de Sua Excelência o ministro Reinaldo Soares da Fonseca, ausentes justificadamente. Você põe assim em todos, Marcelo, por favor? O ausente justificadamente, Suas Excelências os ministros Messol de Azulay Neto e Joel Ilan Paciornik. Esse põe em todos, que eu esqueci de falar naqueles iniciais.